Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabereis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém. Oremos, queridos, ao Senhor. Mais uma vez, supliquemos e rendamos ações de graças. Supliquemos para que o Senhor fale aos nossos corações. E com o coração já agradecido, sua preciosa palavra, que o Senhor aplique aos nossos corações. Oremos, irmãos. Ó Deus, tantos ventos que nos alcançam com suas vozes, terrivelmente, Pai. Quanta mentira, Deus, nós temos ouvido. A súplica, Deus, nesse momento é para que o Senhor nos livre, Pai, que o Senhor nos salve. Nos salve, Deus, do pregador, que porventura seja tentado a falar algo do seu próprio coração. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia dos outros momentos em que ouvimos, Deus, aquilo que é dito ser a tua palavra, até mesmo é lida, ó Deus, e o teu povo tem sido enfeitiçado, o teu povo tem sido entretido, tem sido divertido, o teu povo tem sido manipulado. Livra, Deus, salva o teu povo, Deus, desse engano terrível. Suplicamos ao Senhor pela tua palavra, suplicamos ao Senhor pela tua própria voz, pela exposição, Deus, pura, simples e fiel da tua palavra. É o que nós desejamos, ó Deus. Apenas a tua palavra. Aplica, Deus, aplica a exposição da tua palavra aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. É disso que nós precisamos, é disso que a tua igreja precisa, Pai, para que seja edificada em direção ao Senhor. É disso, Pai, que o pecador impenitente, aquele que está longe, mas que o Senhor quer reaproximar de ti, Deus, pela tua palavra, pela exclusividade, pela suficiência da tua palavra, que o Senhor salvará esse pecador. Então, Deus, em nome de Cristo Jesus, fortalece a tua igreja, salva pecadores nessa noite, Deus, pela exclusividade da tua palavra, pela suficiência das Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, emudece todas as vozes que esses ventos terríveis trazem, Deus. Queremos ouvir somente a tua voz. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Toda dificuldade, irmãos, toda dificuldade que os hebreus aqui passavam, para que pudessem desistir de Cristo Jesus. Caminhos alternativos. Pode ser crente, sim. Existem outras alternativas. Não se prenda a esse radicalismo que está fazendo você perder família, bens e prazeres. E aí nós sabemos, até aqui em Hebreus, todos os rudimentos da lei, que eles podiam observar, que eles podiam voltar a cultuar, inclusive, entre aspas, a Deus, de maneira legal, sem que pudessem ser perseguidos, sem que pudessem ser amaldiçoados pelo mundo. Contariam com toda a simpatia do mundo, com todo o aplauso do mundo, mas que eles não precisavam ser radicais em professar o nome do Senhor Jesus Cristo. Até aqui vocês suportaram. É esse o grito do autor da carta aos Hebreus. Até aqui vocês suportaram. Quanto vocês já sofreram, vocês não podem desistir agora.
O autor de Hebreus vem mostrar que Cristo está acima, muito mais além, sem que possa ser comparado com todos aqueles rudimentos, porque todos aqueles já apontavam para Cristo. Vocês não podem mais voltar a olhar para as promessas, porque vocês já têm a concretização dela, vocês já têm Cristo Jesus. Vocês já professaram fé, salvação em nome de Cristo Jesus. O autor de Hebreus, então, no capítulo 11, depois de expor o conceito de fé, vai trazer, então, uma vasta lista dos heróis da fé. Depois vai ocultar os nomes, mas dizer o que uma nuvem de cristãos ali suportaram. E vai dizer, essa nuvem tem olhado para vocês, que constrangem vocês. E eu quero dizer, olhem para Cristo. Olhem para Cristo e vejam tudo aquilo que Ele sofreu, para que vocês possam agora desprezá-los. Irmãos, foi colocado então no sermão passado, nos versículos anteriores, uma luta e uma corrida. Vocês não podem desistir. Entendendo, queridos, ainda, depois dos versículos anteriores, dos versículos 12 e 13, de dizer, vocês precisam ser estimulados, as mãos caídas de vocês, os joelhos trôpegos, que fazem com que vocês deixem de operar, que vocês deixem de viver. Eu quero dizer, vocês precisam se fortalecer uns aos outros. Mas veja, o autor de Hebreus conhece a situação deles. Conhecendo toda a oposição, tudo aquilo que eles sofrem, o autor de Hebreus, depois do conceito de fé, depois de dizer, olha o que tem de testemunha, que viveram aquilo que vocês estão sofrendo, muito pior, e olhe para Cristo Jesus, tirem os olhos de vocês, porque se vocês forem olhar para vocês, vocês vão dizer assim, é muito sofrimento, eu não aguento mais, eu vou desistir, é uma vida muito restrita, é muitos nãos e nãos, eu não suporto mais o que eu estou vivendo, os ataques que eu estou vivendo, porque eu professo o nome de Cristo e vivo piamente para a sua glória. O autor de Hebreus, entendendo isso, queridos, nós vemos que ele dá continuidade. Então ele diz no versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa paz, ela vai ter que ser perseguida, seguir ou perseguir. Vai ter que insistentemente ela ter que ser corrida atrás. O autor entende os ataques que está havendo entre os opositores do Evangelho. Irmãos, eu quero que, por favor, vocês entendam como tem sido similar a vida de vocês. E louvado seja se assim estiver acontecendo. Vocês vão ter que insistir, vocês vão ter que usar de sabedoria quando o mundo atacar vocês. Quando o mundo ojeriza, quando o mundo chamar de fanáticos, quando o mundo disser não precisa ser crente desse jeito, ou qualquer outro nome, ou qualquer outro ataque que tem sido feito a vocês. Vocês vão ter que responder com sabedoria, ou então muitas vezes emudecer e viver com sabedoria. Vocês vão ter que insistir, vejam, a paz com todos. Agora, irmãos, observe o que ele vai dizer depois. Veja, essa paz aqui, essa paz para um hebreu, ele entende que essa paz é o ápice supremo da vida do homem. Veja, quando ele diz assim, shalom, para outro hebreu, ele não está simplesmente falando uma gíria, não. Ele está dizendo, eu quero que você chegue ao ápice da vida humana, a conquista do coração de todo homem, que todo homem conquista. E ele não está querendo dizer assim, você estará livre de qualquer problema, não. Ele quer dizer que apesar dos problemas dessa vida, eu desejo que você tenha paz. Dentro desse turbilhão desse mundo que você vive, eu desejo que você consiga, que você tenha essa paz. E que você viva essa paz. Veja, o autor diz assim para esse povo, que predominantemente é hebreu, por isso que a carta está aí dizendo, a carta aos hebreus, vocês entendem essa paz, vocês vão precisar perseverar, firmes, para que vocês conquistem-a e para que você mantenha.
Agora, logo depois, irmãos, ele acrescenta algo que é de fundamental importância que todo crente entenda. Olhe mais uma vez para o texto, irmãos. Seguir a paz com todos e o quê? E a santificação. Ele coloca uma coisa atrelada à outra: paz e santificação. E a santificação, ele coloca um apêndice aí. Observe: sem a qual ninguém verá o Senhor. Vocês vão a todo custo manter paz com todos os homens. No seu trabalho, dentro de casa, com toda a maledicência, com todos os ataques. Você não vai responder esses ataques, você não vai responder essas maledicências. Você vai perseverar firme, você vai responder o mal com o bem. Agora, o que ele quer dizer com isso quando ele diz, e a santificação? E sem essa ninguém verá o Senhor. Ele quer dizer, essa paz tem limite. O que ele quer dizer é, vocês não vão, para manter essa paz, acovardar. Vejam, irmãos, porque se eu não entrar na corrupção da minha repartição, eu vou começar a ser perseguido. Tem irmãos aqui na igreja que têm compartilhado que inclusive é necessário que nós oremos por eles, que têm sofrido isso no local de trabalho. Veja, assine isso daqui. Mas isso é uma mentira, isso é corrupção. Nós reclamamos dos governantes e vamos fazer a mesma coisa. Eu não vou assinar. Todo mundo, agora, as mesmas pessoas que gritam por paz, que gritam por honestidade, que protestam contra a corrupção dos nossos governantes, esses mesmos entram em corrupção, mergulham em corrupção e se tornam iguais. Observe, irmãos, essa paz tem limite. Se para que você tenha paz na sua faculdade, seja aceito na sala de aula pelo professor, pelos outros alunos, você precisa estar ouvindo pornofonias, você precisa estar concordando com o marxismo que tem sido pregado pelo professor, em vez dele estar pregando a sua matéria, em vez dele estar investindo tempo, ele está ali enchendo a sua cabeça de porcaria, e você tem que concordar com aquilo. Você tem que aceitar aquilo, porque senão você vai a ser perseguido. Que ele lhe persiga. Agora, a sua justiça vai exceder em muito a dos escribas e fariseus. Você vai ser o melhor aluno da sala. Você vai tirar a melhor nota da sala, porque ele não vai ter como pegar você. Se ele der nota baixa a você por toda a verdade, você tem como provar. Você vai na reitoria, você procura um advogado. Você vai provar toda a injustiça ali e ele que vai te dar mal. Então observe, irmãos, essa paz que você deve perseguir, com toda a sabedoria, preservar e cultivar, ela tem um limite. Olha, eu não estou dizendo aqui para ninguém querer ser Lutero da vida, tá? Porque acontece de muitas vezes alguém dizer, não, até que se prove o contrário, eu não vou me retratar e a minha consciência é cativa da palavra de Deus. A maioria dessas pessoas que usam isso não estão usando com sabedoria, não estão usando no mesmo contexto que Lutero usou. Tá bom? Deixa eu dar um exemplo. Tem filhos que são desobedientes aos pais, que não ajudam em nada aos pais. Aí quando chega no domingo, aí a mãe diz assim, vem lavar um prato, hoje é dia do Senhor. Não contribuíram em nada. Não demonstram um gesto de carinho, de amor para os seus pais em casa. Aí quando os pais pedem fazer uma coisa, não, hoje é o dia do Senhor, não posso fazer isso. Não, porque eu tenho que ir para a igreja. Aí depois vem dizer, pastor, eu estou sendo perseguido pelos meus pais. Aí eu já disse a vocês também, no local de trabalho, né? O crente é o que mais voa no trabalho. É o que fica acessando as redes sociais na hora do trabalho. Tem moral nenhuma para falar de ninguém. Ele é o fofoqueiro. É o que chega atrasado. É o que não faz o seu trabalho direito. E depois ele diz assim, é porque eu sou crente, eu estou sendo perseguido. Não ouse a pensar dessa maneira. Estamos falando, de fato, de alguém que vive em santidade. Veja, se a sua paz está colocando em risco a santidade, você vai ter que perder essa paz. Porque veja, essa paz que você vai manter, porque você se mistura à corrupção desse mundo, vai fazer com que você perca a sua eternidade.
a aprovação da faculdade, a promoção no trabalho e a reprovação na eternidade dos céus. A aprovação do teu patrão, do teu professor, do reitor e a reprovação do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, santificação aqui, todo mundo entende como sendo diferente, como sendo separado para um uso específico, ou mais radicalmente amputado, cortado mesmo e separado para um uso específico. Westcott, um comentarista bíblico, ele vai dizer que a santidade é a preparação para a presença do Deus Todo-Poderoso. Como eu me preparo, como eu tenho me preparado para estar diante do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, santificação não é a mudança de alguns padrões morais. Veja, mas é o de fato viver para a glória de Deus. Se por fazer a vontade de Deus, se por ser obediente a Deus, e eu tenho plena consciência disso, eu vou ser atacado na faculdade, no trabalho, seja lá o que eu vou perder. O autor de Hebreus está dizendo, mantenha-se firme. Deus está dizendo para você, mantenha-se firme, porque existe uma esperança, mantenha-se firme, porque existe uma recompensa muito maior do que o seu trabalho. Existe uma recompensa muito maior do que todo mundo sorrir para você na faculdade. A glória dos céus. Ele vai falar aqui, irmão, sobre os impuros, sobre os profanos. Esse profano aqui é exatamente o oposto de santidade. Então, queridos, observe, no versículo 14, vocês vão cultivar, vocês vão ser agentes promotores dessa paz, aonde quer que vocês andem, pela sabedoria que o Senhor nos dá em sua palavra. Evitar todo tipo de problema. Você vai ser o promotor da paz no seu trabalho, na sua faculdade. Não briga não por causa disso, vem cá, eu vou conversar com você e... Você vai ser um aluno exemplar, você vai ser um funcionário exemplar, é assim que você vai glorificar a Deus. Meu patrão é injusto, nós vimos em Colossenses, por mais que ele seja duro, o trabalho seja duro, você vai glorificar a Deus honrando e trabalhando ali, até que você se capacite, você arruma o teu emprego e peça legalmente suas contas e arrume outra coisa. Mas enquanto não, você vai trabalhar da maneira como está sendo dada a regra. E assim você vai glorificar a Deus. Vai amontoar brasa, inclusive, na cabeça deles. Esse rapaz aí, essa moça tem alguma coisa diferente. Ele é um servo de Deus. Irmãos, segui a paz com todos. E a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sendo a santidade a nossa preparação para estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Veja, irmãos, a nossa apatia espiritual, a inércia da nossa piedade, a irrelevância da nossa fé sendo vivida no lugar onde Deus nos colocou ali soberanamente. O lugar onde você foi inserido está difícil, Deus colocou você ali, para que possa tornar você a imagem dos apóstolos, a imagem do seu Filho Jesus, que tanto sofreu e honrou o Senhor. O Senhor colocou você ali de maneira soberana. Mas a maneira como você vive, a apatia espiritual, a inércia da sua piedade, e queridos irmãos, evidencia que você não tem se santificado, que que nós não temos separado a nossa vida para o Senhor. Santificação é obra de Deus, sim, do Espírito Santo, mas que requer a minha participação. Eu preciso negar esse mundo. Eu preciso negar as minhas paixões para que eu possa me santificar. Essa santificação vai me custar muito caro, irmãos, mas a recompensa para aqueles que creem, ver o Senhor, estar com o Senhor e permanecer com o Senhor para sempre. Sabe por que nós não vivemos? Nós não desejamos ver o Senhor. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Se eu ousasse perguntar a alguém aqui, você quer ver o Senhor agora? Se a pessoa pensasse profundamente nisso e a pessoa acreditasse que isso iria acontecer, eu vejo que ela iria tremer, iria chorar e dizer, não pode me esperar alguns meses não, espera alguns anos, eu tenho tantos planos para essa vida, eu amo tanto os meus dias, eu amo tanto esse mundo, que eu ainda não consegui conquistá-lo como eu queria. Ver o Senhor, queridos,
é apenas uma opção de ver Satanás e de ver o Senhor. Das duas opções, então eu fico com essa. Mas nós não desejamos ver o Senhor, estar com o Senhor. Culpa, porque nós não conhecemos a beleza da sua santidade. Exatamente por isso. Então por isso eu creio nos homens. Por isso que eu creio nessa paz, irmãos. É por isso que eu creio nessa paz. Para que eu tenha paz, então eu vou ser conivente com todo tipo de torpeza e corrupção. Eu vou ser participante. É a paz. É aquela paz. Irmão, não existe homem mais covarde no mundo do que aquele que fica em cima do muro, daquele que não defende nada e ninguém. Veja, irmãos, eu não verei o meu Senhor se eu trocar a minha santidade, se eu negociar a minha paz em nome dessa falsa paz. Se eu negociar a minha santidade em nome dessa falsa paz. O versículo 15 diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Veja, atentando, observando atentamente, diligentemente. Veja, eu não vou piscar os olhos, eu não vou vacilar. Em quê? Para que eu não possa estar em falta e assim eu me separe da graça de Deus. Irmãos, o autor não está dizendo que alguém aqui perde a salvação. O autor não está dizendo aqui que alguém cai da graça. Mas observe, irmãos, do ser agraciado pelo Senhor. Ele falou sobre joelhos trôpegos, sobre mãos descaídas, sobre o manco. Foi isso que nós vimos nos versículos 12 e 13. Observe, irmãos, de contínuo o texto. O texto é de contínuo, não tem número de versículos, não tem capítulos, uma carta sendo discorrida. Ele está dizendo, olha, que ninguém seja faltoso. Porque é fácil você se separar da graça do Senhor. Que aquele que está andando devagar se atrase cada vez mais. Que aquele que, por causa do atraso da sua vida, comece a ver o seu prêmio bem longe, ele chegue a desistir. Ele chegue a voltar na direção oposta, por não acreditar mais naquela corrida, por não acreditar mais na linha de chegada, por não acreditar no seu prêmio. Cuidado, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. E aí ele pega, irmãos, um versículo que inclusive vai explicar, de Deuteronômio capítulo 29, 18. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 29, 18. Diz assim, irmãos, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses dessa nação, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. O autor de Hebreus, usando o princípio da suficiência das Escrituras, sola Escritura, ele vai apelar para a Bíblia, ele vai pegar para um texto conhecido por demais dos hebreus e vai então explicar a eles, para que não haja entre vós raiz de amargura, para que ninguém seja contaminado. O que é que Deuteronômio está falando, irmãos? Sobre a adoração de outros deuses, sobre o povo se prostituir, abandonar o seu Deus e adorar outros deuses. Veja, o povo estava sendo conduzido, o povo estava sendo enganado cegamente para que pudesse ir adorar outros deuses.
O que o autor de Hebreus está dizendo aqui, irmãos, alguém vai pensar que essa raiz de amargura é uma briga, tá? Porque ele falou seguir a paz com todos. Mas na verdade essa raiz de amargura aqui são aquelas pessoas que têm a capacidade de induzir vocês ao erro. Para que não aconteça brotar aquilo que brota no meio de vocês. Irmãos, o que ele quer dizer é muito fácil de surgir na igreja alguém no meio de vocês, travestido de piedade, vestindo camisa de crente, tá? Toda roupagem de crente, toda linguagem de crente no meio de vocês, como membro, sendo batizado, sendo recebido como profissão de fé, brota no meio de vocês. Ele está querendo dizer, olha, não é alguém que vem de fora, mas brota, é no meio de vocês mesmo. Vai surgir alguém que consegue contaminar vocês, induzindo vocês ao erro, induzindo vocês ao desânimo no serviço do Evangelho, induzindo vocês a caminhar cada vez menos, a servir menos a noiva de Cristo, a ser menos igreja cada vez mais. Existe condução pior do que o erro daquele que contamina as pessoas ao seu redor a andarem cada vez mais devagar, a desanimarem. É isso que ele está falando, irmãos. Joelhos trôpegos, mãos descaídas, motivo para que eu fique desanimado, para que eu não siga. E que a graça do Senhor sempre assista a igreja Castelo Forte, para que Ele mesmo arranque e lance fora esse mal que brota do nosso meio. Isso é raiz amarga mesmo, porque ela não tem fruto, não traz fruto nenhum, é apenas simpatia, é apenas sorriso e favores. Mas a igreja de Cristo não é glorificada, isso é corrupção, isso é raiz de amargura. Tenham cuidado para que não aconteça isso com vocês, porque vai perturbar vocês, é isso que diz o versículo 15. Quantos são contaminados? É uma pessoa que é contaminada? Muitos. O prejuízo da igreja é muito, são muitas pessoas que são enganadas, que são contaminadas. A palavra que procede da boca de Deus, a exposição que sai desse púlpito, ela é contestada e relativizada, mas a raiz de amargura, uma flor linda, contamina. Veneno que faz com que você se atrase nessa corrida. Veja, eu não amo a noiva, eu só amo o noivo. O noivo não quer absolutamente nada com quem destratou a sua noiva, com quem descuidou da sua noiva. O versículo 16 diz: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Nem haja algum impuro. Depois ele pega outro termo mais abrangente. Ele falando sobre santificação, então ele pega um termo mais abrangente e diz profano. Quem foi profano? Esaú. Irmãos, o profano aqui é aquele que negocia a santificação, é aquele que negocia a fé em Deus, é aquele que negocia a sua devoção, sua confiança em Deus. A gente muitas vezes vai
dar nomes ao que é profano. Vem cá, Esaú foi profano? No nosso conceito do português, Esaú foi profano? Deixa eu ler de novo. Ele foi profano porque simplesmente ele deixou, abandonou, se esquivou da mão de Deus sobre a sua vida. Veja, a bênção da primogenitura, não somente uma dádiva que é dada uma dupla porção ao primogênito, mas veja, uma bênção não só material, mas espiritual. Os primogênitos tinham ali. Assim são chamados os filhos de Deus. Mas observe, existe uma lenda hebraica, da qual chamava que Arthur me perdoe, que Esaú era um homem sensual. Essa lenda hebraica diz que Esaú era um homem sensual porque ele se entregou ao desejo da carne. Ele se preocupou com o seu corpo. Veja, o prazer de fazer uma refeição. O profano é aquele que troca o prazer momentâneo pelo prazer que ele não consegue enxergar ainda. Esse é o conceito de profano aos olhos de Deus. Veja, que não haja entre vós impureza, aqueles irmãos que são impuros mesmos, mas veja, os profanos. Porque alguém vai dizer, olha, os impuros, aqueles que têm uma linguagem obscena, aqueles que praticam coisas terríveis, pecaminosas, tá bom. Isso aí é bem fácil da gente rejeitar. É bem fácil de eu entender quando fala de impureza. Mas quando fala de profano, profanar o nome do Senhor, deixar de crer nele, para que eu possa ter prazer nessa vida. Irmãos, todas as vezes, mais uma vez, no local que o Senhor, de maneira soberana, o inseriu nesta vida, quando você simplesmente, irmãos, abandona a Deus, abandona a palavra de Deus, a vontade de Deus, veja, a sua crença, a sua ardente expectativa de ver o Senhor, de manter-se firme em ser oposição ao pecado, você simplesmente olha para o prazer momentâneo e cede. Irmãos, isso é profanação, e ele está dizendo, assim como foi Esaú. Esaú vinha do campo, irmãos, cansado e faminto, o seu corpo pedia. Veja, Esaú foi pelo seu impulso. Ele fez o que sua carne queria, cheio de desejo, cheio de vontade. Fez porque queria, cheio de convicção. Eu vou aproveitar esse momentozinho aqui, momento medíocre. E veja, qualquer momento, em qualquer situação que você troca prazeres momentâneos, você está se livrando da boa mão do Senhor sobre sua vida. Irmãos, observem, o texto não está falando aqui da salvação. Observe o que o texto vai dizer. Porque mesmo depois, quando ele tomou nota, você vai ver lá, Gênesis capítulo 25 até o capítulo 27. Depois que ele toma nota da bobagem que fez, quando a ficha cai, depois que a barriga já está cheia, depois que ele já se satisfez, ele viu a bobagem que ele fez. Veja, ele chora. Ele chora sinceramente, irmãos. Ele externa o seu lamento, o seu arrependimento. Lágrimas correm do seu rosto. Ele chora. E o que o autor de Hebreus está dizendo é: não adiantou absolutamente nada. Foi você que trocou. Foi você que optou por causa do seu impulso, por causa do seu desejo. Olha o que você fez. Você estragou absolutamente tudo. Você perdeu. Mesmo que ele se arrependendo, mesmo chorando, não se pode voltar no tempo.
Irmãos, a mesma forma, olha, o texto não está dizendo que se você pecar, Deus não vai lhe perdoar. Deus vai lhe perdoar sim. A graça do Senhor em toda a Bíblia. Não há pecado que Deus não perdoe. Tenha certeza disso. O autor de Hebreus está dizendo que o seu arrependimento, veja só, você não vai fazer com que o tempo volte e você diga assim, deixa eu optar por não querer aquele prazer momentâneo, por não fazer o que deu na minha cabeça, por não ouvir os meus impulsos. Deixa eu voltar ao tempo. O que o autor quer dizer? Você vai carregar isso pro resto da sua vida. As consequências da sua decisão você vai carregar pelo resto da sua vida. E veja, em sã consciência, você vai sempre lembrar um prato de comida, lentilhas, uma refeição, um pequeno prazer, foi naquele momento, passou. Aquilo vai amargar na boca dele para o resto da vida dele. Esaú amargou aquilo para o resto da vida dele. Embora com lágrimas o tivesse buscado. Queridos, o Senhor nos coloca, como colocou, num cenário de uma luta, de uma corrida. Uma nuvem de testemunha nos assistindo. Olhando para o exemplo da nuvem só não, mas o exemplo maior de Cristo Jesus, para que Ele possa fechar e reforçar ali todo o argumento para dizer, vocês não resistiram até o sangue, essa luta é até o último dia, é até a morte, vocês não estão resistindo. Agora Ele quer especificar, veja, a nossa luta não é contra carne nem sangue, vocês vão com sabedoria manter essa paz, mas não negociem a santidade de vocês. E Ele quer dizer, observe se há entre vocês. A igreja vai fazer isso. Observe se há entre vocês. Irmãos, você vê o seu irmão errar. Você vê o seu irmão trocando a bênção de Deus na sua vida. Ele estragando a vida dele. E você não fala nada. Você não se opõe. Veja, ele vai ficar chateado comigo. Ele vai ficar com raiva de mim. Você só reclama. Você só briga. Você só vem olhar meus defeitos. Você vai deixar essa pessoa se perder. Você vai deixar essa pessoa se magoar para o resto da vida dela. Irmãos, ele disse, olha, veja, nem haja algum, nem profano, nem impuro, nem essa raiz amarga que brota dentro de vocês, nem ninguém que influencie vocês. Irmãos, tudo isso ele está dizendo, preservem a santidade ao Senhor acima de todas as coisas. Confiem nisso acima de todas as coisas. Há o exemplo dos homens impuros, dos profanos. Há um exemplo, Esaú trocou os prazeres desse mundo. Trocou aquilo que os nossos olhos vislumbram, desejam. Lembra do fruto? Viu que a árvore era boa, agradável aos olhos e boa de se comer, por conta de um prazer momentâneo, agradável aos olhos e boa de se comer. O pecado entra no mundo por causa da omissão do marido, porque não chegou para dizer, você vai arruinar tudo. Veja, tem a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Se você aproveitar esse prazerzinho momentâneo, porque alguém estava do lado e não disse nada, ficou calado como homem, covarde, não protegeu sua mulher, não cuidou da sua mulher, mas deixou ela ter aquele prazer momentâneo, não se opôs, estragou tudo, estragaram tudo. Irmãos, a palavra do Senhor nos convoca, promovamos a paz com todos, não percam de vista e não negociem a santidade, porque vocês não verão o Senhor. Então ele fala, observe, irmãos,
daquilo que é eterno, e depois falam sobre as bênçãos nessa vida. Observe que o texto fala dessas duas coisas, irmãos. Eu quero encerrar trazendo os olhos de vocês para isso. O autor de Hebreus, a palavra de Deus fala para mim e para você sobre uma bênção eterna e sobre a bênção nessa terra aqui, sobre a boa mão do Senhor regendo a sua vida. Como nós vimos em Provérbios, há um comentarista, Barclay, ele vai citar o texto de Provérbios para corroborar com esse texto aqui da noite. O texto de Provérbios da pregação de hoje pela manhã. Veja, irmãos, não abandonem essa palavra, não abandonem essa palavra de santificação que vocês recebem nessa noite, para que vocês tenham vida, e paz. Foi isso que Provérbios disse pela manhã. Queridos, que a palavra do Senhor possa encher o seu coração, que você deseje ver o Senhor e que você deseje, irmãos, ter uma vida em sua presença aqui na terra. Amém, meus irmãos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós.